Já está atracado no Porto de Vitória o navio que seguia da Argentina para a Espanha e veio parar na costa capixaba em busca de socorro. 2 tripulantes morreram e 3 foram resgatados depois de um vazamento de gás no porão da embarcação. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Keila Lopes. Boa noite, Keila. Olá, Isabela, boa noite para você, boa noite a todos. O navio em que essas 5 vítimas estavam é este aqui atrás. Ele atracou aqui no Porto de Vitória por volta de 6 da noite. Neste momento, equipes da Polícia Federal e da Polícia Civil, inclusive o Rabecão, está aqui no local para fazer a retirada aí dos corpos de 2 dos tripulantes que não sobreviveram aí à inalação deste gás tóxico. Outros 3 tripulantes foram socorridos a cerca de 100 quilômetros da costa capixaba. 2 foram levados para hospitais em Vila Velha, hospitais particulares, e também um dos tripulantes está em um hospital de Cariacica. A nossa equipe acompanhou toda esta movimentação durante a tarde, no momento em que também o navio chegou aqui em Vitória. Vamos acompanhar na reportagem. O navio entrou no Canal de Vitória no final da tarde desta quinta-feira e vai ficar atracado no porto para que a perícia dos corpos e as investigações sejam realizadas. A previsão é de que permaneça aqui por 3 dias. Os 2 tripulantes que morreram no porão da embarcação AP do Brava foram vítimas de um vazamento de gás que deixou outras 3 pessoas feridas dentro do navio, que estava carregado com soja. O acidente foi na tarde desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Civil, como o acidente aconteceu em alto mar, as investigações e a perícia dos corpos serão realizadas pela Polícia Federal. A Marinha do Brasil foi acionada pelo navio que pedia para se aproximar de Vitória depois do acidente. Um helicóptero foi enviado para o socorro às vítimas. Pois é, Isabela, a tripulação deste navio é ucraniana e croata. 3 tripulantes foram socorridos para hospitais aqui da Grande Vitória. A repórter Vanessa Calmon também acompanhou durante a tarde esta movimentação. Vamos ver. A Marinha do Brasil foi acionada após ser constatado que 2 pessoas tinham morrido dentro do navio e que 3 estavam feridas, depois do vazamento de um gás no final da tarde desta quarta-feira. Na manhã de hoje, os feridos foram resgatados por um helicóptero da Marinha e encaminhados a hospitais da Grande Vitória. 2 deles, um ucraniano e um croata, estão na UTI. Estão estáveis, sendo monitorados na UTI. E seguem observação. É feito todo um suporte, exames clínicos, raio-x, exames laboratoriais, mas assim, basicamente estão recebendo oxigenoterapia, que é o O2 via nasal, e monitorização, né, para ver como é que vai evoluir o quadro, repetir os exames sempre que for necessário. O 3º tripulante passou por exames para investigar um possível AVC, que foi descartado. Ele teria ficado em estado de choque depois do ocorrido. Os médicos agora investigam que gás seria esse. Pelo quadro clínico apresentado e relatado pelos 2, que chegaram descrevendo, conversando, falando sobre o quadro clínico de uma perda de consciência e de um desmaio. Então, sugere, não tem como confirmar o monóxido de carbono, estão sendo feitos exames para confirmar. O navio passava pelo Espírito Santo e solicitou aproximação à Vitória depois do acidente. Ele tinha saído da Argentina e seguia em direção à Espanha. Estava a cerca de 300 quilômetros da costa. Em julho de 2018, exatamente há 1 ano, um acidente com características semelhantes aconteceu em Aracruz, no norte do estado. 3 portuários morreram depois de inalarem um gás que teria vazado no navio carregado com madeira. Adenilson Rodrigues de Carvalho, de 47 anos, Clóvis Lira da Silva, de 56, e Luiz Carlos Milagres, de 64, desmaiaram logo depois de entrarem em contato com a substância. Um 4º tripulante ainda tentou salvá-los, mas informou que algum tipo de gás o impediu de chegar próximo às vítimas. Sobre o acidente na costa do Espírito Santo com o navio AP do Brava, a Marinha ainda não esclareceu quais serão as providências tomadas.
Pois é, Isabela, a informação aqui da Codesa é de que estes tripulantes inalaram este gás no porão do navio. Este fato foi constatado a cerca de 300 quilômetros já em águas internacionais. Havia, inclusive, a informação, a expectativa de que o comandante decidisse manter os corpos dos 2 tripulantes que não sobreviveram à inalação do gás tóxico, decidisse mantê-lo no navio, já que o fato ter ocorrido em águas internacionais, eles não estão submetidos à legislação brasileira, mas como a gente pode acompanhar aqui nas imagens, o que foi decidido é que esses corpos serão encaminhados ao Departamento Médico Legal aqui da capital Vitória. As equipes da Polícia Federal acompanham todo este trabalho e também é a equipe responsável aí pela investigação, já que existe a suspeita que foi a inalação deste gás que levou à morte estes 2 tripulantes e também os outros 3 que estão internados. Volto com você, Isabela. Pelas informações.